Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, e quero convidar você e a sua família para participarem conosco de um dos cultos. Quarta-feira pela manhã, consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode levar fotografias, peça de roupas, documentos e colocar sobre a mesa de oração e nós estaremos orando por você. Domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas. E das 18 às 19h30, o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela. Quero também dar para você o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Você pode fazer o seu pedido de oração e também aconselhamento. Se você precisar de aconselhamento, basta você me mandar um áudio ou uma mensagem de texto ou simplesmente ligar. E na medida do possível eu vou estar atendendo você. Então anote aí. 21 9 8740 8962, Pastor Alberto Brasil. Repetindo para você, 21 9 8740 8962. Não esqueça de enviar o seu nome e também o bairro que você mora, para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração. Bom, nós hoje vamos estar lendo o capítulo 11 e o capítulo número 12 do livro de Juízes, que vai falar sobre Jefeté. E eu quero convidá-los para estar junto comigo, abrindo as suas Bíblias, para que nós possamos juntos estar estudando a Palavra de Deus. Eu faço um estudo de segunda a sábado, sempre às 19 horas, aqui pelo Facebook, e convido a todos vocês a aprenderem juntos a Palavra de Deus. Quero cumprimentar já minha filha Genilda Oliveira. Deus abençoe, Genilda, você, toda a sua casa. Hoje a live está sendo aqui do Espírito Santo, na cidade de Guaçuí, mais precisamente no bairro Horto Florestal, aqui onde estão nossos pastores Rosimar, pastora Ângela, dirigindo esta obra, a nossa base missionária, e hoje também conosco aqui a nossa amada obreira Sabrina, sobrinha do Rosimar, que está conosco aqui também e já deu uns testemunhos tremendos aqui que enriqueceram a minha vida espiritual. Vamos então à leitura, como sempre fazemos, capítulo 11 do livro de Juízes, versículo 1 ao 7. Eu vou trazer a explicação, depois daremos continuidade a todo o capítulo 11 do livro de Juízes. Amém? Eu quero declarar como o apóstolo Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. Para isto é necessário que você abra a sua Bíblia, compare aquilo que eu vou falar com o que está escrito. Todos os pastores, todos os pregadores, todos os ensinadores que vocês ouvirem, abram a Bíblia e confiram se é aquilo que está escrito. Então, assim você vai aprender a palavra de Deus. Conosco, como eu disse, aqui nossa querida Sabrina Landa Santos. A paz, Deus abençoe, seja bem-vinda, é a sobrinha do nosso querido Rosimar e também da Ângela. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Havia então Jefeté, um gileadita, homem valente, filho de uma prostituta, o qual tinha sido gerado por Gileade. E a mulher de Gileade também lhe tinha dado filhos, os quais, quando se tornaram adultos, lançaram para fora Jefeté, dizendo-lhe: a casa do nosso pai não herdarás, porque és filho de outra mulher. Fugindo, pois, Jefeté por causa dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e se ajuntaram a ele homens ociosos, os quais andavam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon fizeram guerra contra Israel. E como os filhos de Amon estavam em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefeté na terra de Tobi. E disseram a Jefeté: vem, e será nosso capitão
para que pelejemos contra os filhos de Amon. Jefeté respondeu aos anciãos de Gileade: Porventura vós não me haveis aborrecido e me expulsado da casa de meu pai? Por que, pois, viestes agora a mim quando estáis em aflição? Como eu disse, nós lemos 7 versículos, eu vou trazer a explicação agora desses versículos conosco também, minha princesa amada, pastora Luciane Brasil. Saudade, Luciane, eu te amo e vou te amar para sempre. Conosco também, nossa querida diaconisa Thelma Fonseca. Deus abençoe, Thelminha. Estou aqui comendo do bom e do melhor, Thelminha. Agora é a minha vez. Vamos então à explicação. Versículo 1, capítulo 11 do livro de Juízes diz: Havia então Jefeté, um gileadita, homem valente, filho de uma prostituta, a qual tinha sido gerado por Gileade. Gileade era o pai de Jefeté. Só que Gileade tinha várias mulheres, e dentre as mulheres que Gileade tinha, ele tomou também uma prostituta, uma mulher de programas, e dela então gerou-se Jefeté. E a mulher então, a mulher verdadeira, a mulher que era também mãe dos filhos de Jefeté, os filhos falaram para ele: olha, sai da nossa casa porque você não tem herança na casa de meu pai. Vá embora porque nós não queremos você aqui. Todos os filhos de Jefeté, então, se juntaram de Gileade para falar sobre isto. E ele vai embora. E ele foge no versículo 3 por causa de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Só que, neste interim, aconteceram coisas que os irmãos deles não contavam que iria acontecer. Uma guerra surgiu. Os filhos de Amon guerrearam contra Israel e não havia pessoas tão valentes e tão capacitadas como Jefeté para guerrear. Os anciãos, naquele tempo, o ancião ele era respeitado. Hoje em dia o ancião é desprezado em qualquer esfera, quer seja na igreja, quer seja pelo governo. A pessoa passou de 50 anos, já não é apta mais a trabalhar, né? Não tem oportunidade para trabalhar. Na igreja também, a pessoa muitas vezes fica encostada, porque parece que não tem utilidade, quando na realidade essas pessoas levam uma bagagem muito grande. Como dizia o nosso saudoso pastor Silas Manuel Domingues, né? Muitas águas já passaram por debaixo daquela ponte, naquele rio, e essas pessoas levam uma bagagem muito grande de conhecimento. Por isso nós respeitamos anciãos, respeitamos as pessoas idosas, porque muito tem a nos acrescentar. Então, naquele tempo, os anciãos tinham voz em Israel. E eles se ajuntam e vão até onde está Jefeté, com homens ociosos, com homens levianos que se juntaram a ele para guerrear, e vão convidar Jefeté para vir guerrear, para ser o capitão ali. Capitão era o quê? Ser o comandante das tropas de Israel. E no versículo 7, Jefeté vai responder aos anciãos: Porventura vós não me haveis aborrecido e me expulsado da casa de meu pai? Porque, pois, viestes agora a mim quando estáis em aflição, quando vocês estão em aperto? Por que vocês mesmos não resolvem os problemas de vocês? Por que vocês mesmos não dão conta da situação? E nós vamos ver a resposta dos anciãos no versículo 8. Estamos, capítulo 11, versículo 8, agora a leitura do livro de Juízes. E os anciãos de Gileade responderam a Jefeté: Por esta mesma causa, nós voltamos agora a ti, para que venhas conosco e lute contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça de todos nós que moramos em Gileade. Gileade era a terra do pai de Jefeté e deles também ali. E Jefeté então disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes para que lute contra os filhos de Amon, e o Senhor entregar eles diante de mim, então eu vos serei por cabeça? É uma pergunta que Jefeté está fazendo para eles. Vocês estão me chamando para ser o capitão, o líder de vocês. Vamos ver se Deus me der na minha mão, se Deus me der a vitória. Vocês então vão me tornar líder lá de Gileade? Eu vou estar como comandante de vocês? Vamos ver então
Versículo 10, a resposta dos anciãos. E os anciãos de Gileade responderam a Jefeté: o Senhor entre nós será por testemunha se não fizermos como tu dizes. Aqui eles fazem então uma promessa, um juramento de que Deus poderia ir contra eles se eles não colocassem ele como comandante, como chefe ali de Gileade. Um homem que tinha sido humilhado, um homem que tinha sido expulso pelos seus próprios irmãos, não teria nenhuma herança naquele lugar, e agora Deus então faz uma reviravolta, a qual eles têm que procurar por Jefeté, convidar Jefeté, porque não tinha ninguém que pudesse liderar ali então Gileade, liderar Israel contra o povo de Amon. Então, vamos ver agora o versículo de número 11. Então Jefeté veio com os anciãos de Gileade, e o povo escolheu por cabeça e príncipe sobre si. E Jefeté falou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. E enviou Jefeté embaixadores ao rei dos Amonitas, dizendo: o que tens tu comigo, que viestes a mim para fazer guerra contra a minha terra? E o rei dos Amonitas respondeu aos embaixadores de Jefeté: porquanto Israel tomou a minha terra, quando subiu do Egito, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão. Portanto, restitui-me agora em paz. E Jefeté voltou a enviar outros embaixadores ao rei dos Amonitas, para lhe dizer: assim diz Jefeté: Israel não tomou terra de Moabe, nem terra dos filhos de Amon. Vamos agora a algumas explicações sobre esses versículos até o 15, para que você possa entender o que estava acontecendo. Se você não conhecer a história do seu país, se você não conhecer a história da Bíblia, que é o Deus a qual você representa, o Deus que peleja para você, como é que você vai responder aos seus inimigos? O que você vai falar se você não tiver conhecimento de Deus? Jefeté, apesar de ser o filho de uma prostituta, ele tinha o conhecimento, ali geográfico, ele tinha conhecimento também da história de Israel, e ele vai citar a partir dos próximos versículos o que aconteceu no tempo que Israel fugia do Egito, atravessara ali então o Mar Vermelho e agora entrava na terra de Canaã. Deus não permitiu que tomasse essas terras. Nós vamos ver então que Deus deu toda essa parte ao povo de Israel. E é esta causa que ele vai apresentar antes de guerrear contra os amonitas, dizendo como Deus fez, porque ele tinha conhecimento da história. Como você e eu vamos saber o nosso cargo que nós temos, o que nós representamos no reino espiritual, se você não conhecer o Deus que você serve? Se você não souber o que Deus tem para você? Quando nós sabemos as promessas que Deus tem para a nossa vida, quando nós sabemos também as obrigações que nós temos, deveres que nós temos para com Deus, então nós nos encaixamos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele vai dizer a partir então, deixa-me ver aqui o versículo que eu parei, versículo de número 16. Mas subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou embaixadores ao rei de Edom, dizendo: eu te rogo que me deixes passar por tua terra. Mas o rei de Edom não os escutou. Enviou-os também ao rei de Moabe, o qual tampouco os quis ouvir, e assim ficou Israel em Cádiz. Depois, indo pelo deserto, rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e vindo pelo lado oriental da terra de Moabe, assentou o seu acampamento do outro lado de Arnon, e não entrou no termo de Moabe, porque Arnon é o limite de Moabe. Quem eram esses povos aqui então? Edom. Edom eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Esaú não ficou morando nas terras ali próximo de Jacó. Ele tinha muito gado, tinha muito soldado, então ele foi para Seir, e ali então, através dele vieram os edomitas. Deus não permitiu que Israel fizesse guerra contra eles, porque eram parentes, Também os amonitas, que eram filho também, eram primos ali da descendência de Ló.
quando foi destruída, as filhas de Ló tiveram incesto, relação com seu pai, a mais nova e a mais velha. E então ali nasceram ali os amonitas, né? Então esse povo, ainda que de alguma forma, eram parentes de Israel. E Deus não permitiu que eles fizessem isso. Vamos continuar a leitura para que você possa compreender o que Deus está falando. Versículo 19, capítulo 11 do livro de Juízes. E enviou Israel embaixadores a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, dizendo-lhes: rogo-te que me deixes passar por tua terra até o meu lugar. Mas Seom não confiou em Israel para lhe dar passagem por seu termo. Antes, ajuntou-se Sion e toda a sua gente, e puseram acampamento em Jaza, e pelejaram contra Israel. Mas o Senhor Deus de Israel entregou Sion e todo o seu povo na mão de Israel, que os venceu. E possuiu Israel toda a terra dos amorreus, até habitavam naquele país. Possuíram também todo o termo dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e do deserto até o Jordão. Assim o Senhor, o Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante de Israel, seu povo. E os possuirias tu? Aqui ele está falando, Jefeté, que Deus tirou esse rei dos amorreus, Sion, tirou também a Og, que eram gigantes, e deu essa terra para Israel. Como é que agora os amonitas vão querer receber essa terra que agora pertenciam a eles? Versículo de número 23. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante de Israel, seu povo. E os possuiria tu? Se Quemos, o teu Deus, desapossasse alguém, não o possuirias tu? Assim nós possuiremos todo aquele que o Senhor nosso Deus desapossar diante de nós. Jefeté vai falar, Quemos era o Deus dos amonitas. E aqui então, Jefeté diz para ele, se Quemos, que é o Deus que vocês confiam, desapossasse algum povo de alguma terra, vocês não iriam possuir a terra que Quemos deu a vocês? Assim vamos fazer nós, possuindo a terra que Deus desapossou diante dos filhos de Israel. Versículo 25. És tu agora ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Teve ele alguma questão contra Israel? Ou fez guerra contra ele? Quando Israel esteve habitando por 300 anos em Hesbom, e nas suas aldeias, e em Aroer, e as suas aldeias, e em todas as cidades que estão no termo de Armon, que não reclamaste, por que vocês não reclamaram nesse tempo? Então aqui Jefeté está trazendo questões para eles. Por que vocês não tomaram essa terra antes de Israel possuir? Haviam outros povos que estavam habitando essa terra, vocês poderiam muito bem ter guerreado e ganho essa terra para vocês. Mas vocês não fizeram nada e Deus deu para nós. Por que vocês querem tomar de nós agora? Havia um povo aí, havia uns gigantes. Por que não lutaram contra os gigantes? Vamos continuar então a leitura. Versículo de número 27. Assim, eu em nada pequei contra ti, mas tu fazes mal comigo, fazendo-me guerra. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Mas o rei dos filhos de Amon não atendeu às razões que Jefeté lhe enviou. E o Espírito do Senhor veio sobre Jefeté, e passou por Gileade e Manassés, e dali passou a Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou aos filhos de Amon. E Jefeté fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares os amonitas em minhas mãos, qualquer que sair para me receber das portas da minha casa, quando eu voltar dos amonitas em paz, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Olha que voto que ele fez sem ter nenhuma precaução de quem poderia sair pela porta da casa dele. É por isso que nós não devemos votar aquilo que não podemos pagar. Hoje mesmo o pastor Rosimar e a pastora Ângela estavam me contando um caso já antigo que aconteceu, de alguém que fez um voto ao Senhor e disse que doaria o seu veículo, o seu carro, para doar para a igreja.
E a igreja glorificou a Deus, exaltou a Deus pela oferta que esse irmão, sem ninguém pedir, falou que daria o seu carro e não deu o carro para a igreja. E passou uma prova muito grande tempos depois, porque Deus não pediu o carro, porque a igreja não pediu o carro, mas o irmão falou que queria doar o carro e não doou. Então o voto também que Jefeté vai fazer é um voto impreciso, é um voto que eu e você devemos prestar atenção antes de votar. Tem tantas pessoas que quando chegam agora, já estamos perto do fim do ano, e quando chegar dezembro, as pessoas vão falar, agora eu vou servir a Deus dessa forma, agora eu vou fazer isso por Deus, eu vou fazer aquilo, a minha vida vai ser diferente, eu vou para o hospital, eu vou para tal lugar, e quando chegar o dia 1º, dia 2, dia 5, a pessoa já se esqueceu de todos esses votos. É melhor, diz a Bíblia, você não votar do que votar e não cumprir, porque Deus vai cobrar aquilo que eu votei. Isso aconteceu já no Novo Testamento, nós já citamos isso, sobre Ananias e Safira. Naquele tempo em que os apóstolos estavam reunidos, o que o povo fazia pela igreja, para crescimento da igreja? Quem tinha 2 moradias, 2 casas, a pessoa vendia esta casa e depositava ao pé dos apóstolos, mais precisamente Pedro, que estava à frente, e depositava esse dinheiro, sem que a igreja pedisse, sem que nada. E esse casal, querendo fazer média ali na igreja, combinaram entre si, Ananias e sua esposa Safira, filha, vamos vender por 100 mil, e vamos dizer que foi 30 mil a venda, e a gente fica com o resto e a gente fica bem na fita, A gente não vai parecer que não está fazendo. E então fizeram assim. E quando Pedro estava lá no templo, chegou Ananias e disse, olha, eu vendi a minha casa também, porque ele viu o pessoal fazer isso. Eu vendi também e eu trouxe aqui para ajudar na obra. E na mesma hora houve a revelação de Deus para Pedro. Ele disse, tu não mentiste para homem, você mentiu para o Espírito Santo. Portanto, agora tu vai cair fulminado, porque tu não está mexendo com o homem, tu está mexendo com Deus. E naquela hora ali, caiu Ananias fulminado ali, e Pedro manda que levem, arrastem ele, peguem pela capa e levem para sepultar. Passado alguns momentos, sem saber do ocorrido, a esposa entra também no mesmo local e Pedro pergunta, vem cá, por que valor mesmo foi que vocês venderam aquela casa? Ela fala, foi tanto, porque já haviam combinado, o marido e ela, para dizer um preço fictício, para poder ficar com dinheiro. Aparecer na obra de Deus, mas com mentira. Então ele fala, o que aconteceu com teu esposo vai acontecer com você também. Os mesmos homens que levaram o cadáver do teu marido vai te levar também, sem encostar nela, ela também caiu fulminada naquela hora. Então, é melhor que eu não vote coisa alguma, que você não vote coisa alguma, do que votar e não cumprir. Eu já contei também, mas rapidamente, eu me lembro ainda, nossas filhas eram adolescentes, e a mais velha, Larissa, ela chegou em casa muito chateada, porque naquele tempo congregava a pastora Luciane, congregava Lorena e Larissa na mesma igreja, e eu numa outra igreja no ministério. E ela chegou muito triste, a Larissa, a mais velha, dizendo, olha, ficamos tristes porque todos os jovens fizeram um voto de não comer isso e aquilo durante tanto tempo, 30 dias. E uma só dentre nós, das jovens, não quis, falou que não ia fazer porque não ia conseguir ficar sem comer. E nós ficamos muito tristes com isso, e essa irmã não está no espírito. E eu peguei e fiquei olhando aquilo, eu falei, tá bom. Passado poucos dias do voto feito, chegou o tio da Larissa, em nossa casa, e ainda não tinha terminado o propósito do jejum, o voto que ela tinha feito, e ela foi convidada pelo tio para comer tudo aquilo que não poderia comer. E ela comeu. E eu chamei a atenção dela, eu falei, filha, aquela moça agiu melhor do que você, porque ela disse que não poderia cumprir e ela não fez o voto.
você fez o voto e quebrou o teu voto com Deus, ela foi muito mais digna do que você no propósito que ela fez. É melhor eu não votar e não, sabendo que não vou cumprir, então eu chego e falo, não vou fazer, não dá para mim fazer isso. Então Deus vai receber. Quando eu falo, eu faço, eu vou fazer como a parábola que Jesus Cristo falou, né? Havia 2 filhos e o chefe ali chega, o pai, fala assim, filho, eu tenho que viajar, faça aquela obra para mim, para quando eu voltar tá tudo certinho. E ele diz assim, tá bom pai, pode deixar, deixa comigo que eu vou fazer. E o pai chega para o outro filho, ajuda teu irmão, porque ele vai precisar de ajuda. Não, eu não faço. Então, quando o pai vai viajar, o que disse que ia fazer, fala, não vou fazer coisa nenhuma, sabia? E o outro que disse que não ia fazer, então ele vai e faz. Aí ele fala, qual dos filhos agiu melhor? Qual dos filhos foi honrado? O que disse que faria e não fez, ou o que disse que não iria fazer e acabou fazendo? É claro que é o segundo filho. Então, o voto de Jefeté foi impensado porque ele sabia o que tinha em casa. Né? Talvez ele pudesse pensar que a cachorrinha fosse sair correndo ali para abanar o rabinho para ele, mas o que vai sair da casa dele, nós vamos acompanhar a leitura, você vai ver que vai sair da casa dele e ele vai se arrepender do voto que ele fez, porque ele falou, se eu entregar na minha mão, aquilo que sair da minha casa, né, eu vou estar então entregando e vou estar fazendo assim. Vamos ver então, versículo de número 34, vamos ler de novo o voto, né, de Jefeté. E voltando Jefeté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu a receber com pandeiros e danças, e era ela a sua única, não tinha além dela outro filho nem filha. Jefeté pagou um preço muito caro por causa deste voto impensado. Ele podia votar qualquer uma outra coisa com Deus, mas não aquilo que saísse sem saber o que iria sair da sua casa. Muitas vezes a gente diz amém a alguma coisa que falam para mim, amém ou não amém? A gente fala amém e a gente não sabe o que está sendo ali o objetivo. Amém é concordar com alguma coisa que estão falando para você. Então, nunca diga amém se você não souber a procedência da pergunta do que foi apresentado. E essa moça sai então e vai dançando, diante dele não tinha outro filho. Versículo 35. E quando ele a viu, rasgou as suas vestes, dizendo, minha filha, na verdade muito me abate, e tu estás entre os que me afligem, porque eu tenho aberto a minha boca ao Senhor, e não poderei tornar atrás. Ela nem sabia o voto que o pai tinha feito, por isso que ela, sabendo da vitória que o pai teve sobre o exército ali então de Israel, ela sai para festejar como Miriam fez, né, quando ganharam a luta, quando atravessou o Mar Vermelho, Miriam cantou do outro lado. E essa moça também, ela saiu para receber o seu pai com alegria pela grande vitória a qual Deus tinha dado, sem saber que agora o preço seria pago, seria ela. Vamos a continuar então a leitura. E lhe respondeu, versículo 36, e lhe respondeu, meu pai, se abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, porque o Senhor tem te vingado dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então aqui ela passa a conhecer parte daquilo que o pai prometeu e ela então não volta atrás. Ela vai ter uma atitude até parecida com a atitude ali então de Isaac, né? Isaac, ele é levado pelo seu pai sem saber o que ia acontecer. Abraão, ele fala, filho, vamos sacrificar. E eles caminham 3 dias, quando chega ao pé do monte, então Abraão fala para os moços que estavam com ele, fica aqui embaixo, que eu e o moço subiremos, vamos adorar e voltaremos. E os moços ficam. E está carregando a lenha, Isaac, o cutelo está na mão do pai, o fogo já aceso está na mão do pai. Então, lembra-se Isaac e diz assim, meu pai, ele fala, eis-me aqui. Você não esqueceu de nada, não, pai? Ele fala, não, filho, o que foi? Não, nós estamos subindo, estou com lenha, o senhor está com fogo e está com cutelo. Mas eu não estou vendo aqui o holocausto para nós oferecermos ao Senhor. E todas as vezes que o Senhor oferece, eu vejo
né? São minhas palavras, né? Mas é exatamente o que aconteceu. Então ali ele fala, hoje o Senhor esqueceu, ele fala, Deus proverá, meu filho, o holocausto para si. E quando chega lá em cima, a Bíblia não fala que tem um outro tipo de diálogo. Abraão monta então ali o altar, amarra seu filho, não vemos ali uma reclamação de Isaac, pai, você vai me matar? Que eles não vê nenhuma, só vê que ele amarra o filho e se prepara para matar, até que ele ouve por 2 vezes uma voz do céu que diz, Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu me obedeces. Então ali ele desamarra o filho e vai ver preso pelo chifre um carneiro, a qual ele vai sacrificar porque Deus proveu. Aqui também nós não vemos essa moça dizer, pai, que voto é esse que você fez? Que coisa terrível. Não, pai, eu sou tua filha, por que eu vou pagar por isso? Ela diz, faça exatamente como o Senhor prometeu fazer então ao Senhor. Faça assim a palavra que saiu da tua boca, porque Deus te vingou dos inimigos, filho de Amon. Versículo 37. E voltou a dizer a seu pai, que se faça isto por mim. Deixa que por 2 meses que eu vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Então disse ele, vai. E a deixou por 2 meses, e foi com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Passados 2 meses, ela voltou para seu pai, e fez dela conforme o seu voto que tinha feito, e ela nunca conheceu o varão. Há algumas pessoas que vão dizer que Jefeté sacrificou a sua filha, ofereceu em holocausto para Deus. Deus não é Deus sanguinário, Deus é Deus de amor. Aqui o que aconteceu, pelo que nós entendemos, eu vou ler o texto com você para que você entenda comigo também. O que aconteceu? Ela era filha única, não tinha filhos nem filhas. E naquele tempo precisava-se de dar continuidade às gerações, à descendência. E aqui então, essa moça não conheceu o varão. Ela desce por 2 meses com as suas moças para chorar a sua virgindade, porque ela permaneceria virgem até o final da sua vida e não daria descendência. Naquele tempo havia a promessa de Deus de que do filho da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Todo homem, toda mulher precisava que a sua esposa tivesse um filho. E cada um que nascia, cada bebê, ficava olhando, será que é Jesus? Será que é o Messias? Porque a mulher que fosse estéril era quase que fosse amaldiçoada. Porque se esperava de toda mulher casada que gerasse um filho e de quem quer que seja, viesse ser como foi com Maria, ser a mãe do Messias. Então esta moça morreu virgem, ela não se casou, e ali acabou toda a descendência. Morrendo Jefeté, morrendo ela, apagou-se o nome de Jefeté. Este foi o preço pago por Jefeté, porque aqui diz, passados 2 meses, versículo 39, ela voltou para seu pai e fez dela conforme o seu voto que tinha feito. E ela nunca conheceu o varão, então ela nunca conheceu um homem. E daqui veio um costume em Israel de que, de ano em ano, iam as donzelas de Israel lamentar a filha de Jefeté, o gileadita, 4 dias no ano. Então aqui nós terminamos o capítulo de número 11 do livro de Juízes, que falou dessa história, desse voto desastrado de Jefeté, dos votos que nós fazemos, não cumprimos, e isso vai acontecer uma coisa ruim. Né? Tem pessoas que falam, pode confiar que eu vou fazer isso, e a pessoa não faz. É melhor calar a boca, fechar do que prometer uma coisa para Deus e não fazer aquilo que prometeu, tá bom? Capítulo 12, mas eu peço que vocês façam as suas pedidos de oração, porque após estar lendo aqui o capítulo 12, eu vou estar orando por vocês, tá bom? Então faça, eu tenho uma reunião também com a igreja, com a base missionária às 8 horas em ponto,
Então eu vou estar orando um pouquinho mais cedo por vocês, para estar aqui na reunião com o nosso pastor Rosimar, nossa pastora Ângela e os membros, né, do ministério, também aqui os membros em si, para estarmos tratando do assunto com a igreja aqui, como tivemos ontem a nossa reunião aí no Rio de Janeiro. Então façam seus pedidos de oração e eu vou estar orando daqui a pouquinho. Quero cumprimentar também nossa diaconisa Monique Pedroso, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Abençoe também a todos que estão conosco, Solange Oliveira, meu amigo Paulo Augusto, Deus abençoe Janaína Maria também conosco. Silvandira, saudade Silvandira, não nos abandona, tá bom? Deus te abençoe. Rosane Oliveira, Deus abençoe também a ti e a toda a parentela. Nossa pastora Jaqueline Velasco, seu esposo Paulinho Ferreira e todos aqueles que estão, missionária Genilda e todos que estão conosco. Daqui a pouquinho eu vou estar orando por vocês. Capítulo 12 do livro de Juízes. Assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. Para isso você deve abrir a sua Bíblia junto comigo. E ajuntando-se os homens de Efraim, passaram para o norte e disseram a Jefeté: por que foste fazer guerra contra os filhos de Amon e não nos chamastes para que fôssemos contigo? Nós queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefeté lhes respondeu: tivemos eu e o meu povo uma grande luta com os filhos de Amon, e vos chamei, e não me defendeste das suas mãos. Vendo eu que não me defendestes, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para pelejar comigo? E ajuntando Jefeté a todos os homens de Gileade, lutou contra Efraim. E os de Gileade feriram Efraim, porque haviam dito: vós sois fugitivos de Efraim, sois gileaditas entre Efraim e Manassés. E os gileaditas tomaram os vales do Jordão dos efraimitas, e aconteceu que quando alguns dos de Efraim que tinham fugido dizia: deixa-me passar os de Gileade, e lhe perguntava: és tu efraimita? E lhe respondia: não. Então lhe dizia: agora, pois, dize Shibolete, que significa em hebraico um rio. E ele dizia, significa uma carga, porque não podiam pronunciar, e então o interrogavam, o tomavam e degolavam no Jordão. E morreram dos de Efraim 42.000. E Jefeté julgou Israel por 6 anos. Logo morreu Jefeté, o gileadita, e foi sepultado a uma das cidades de Gileade. Do versículo 1 ao versículo de número 7, vamos à explicação e daqui a pouco daremos continuidade. Aqui nós vamos ver uma coisa muito comum que não era para ser, mas que é na igreja. Se você se levantar para fazer uma obra na igreja, vai levantar alguém que não está querendo fazer, vai levantar alguém que não tem compromisso com a obra e vai falar: por que você levantou para fazer e não me chamou para fazer? Nunca se ofereceu, nunca se apresentou para fazer, mas quando você se levanta para fazer, essa pessoa se levanta como inimigo. Foi o que aconteceu aqui. Jefeté tinha lutado, tinha feito um voto a qual ofereceu a sua filha, né, ali para que Deus desse vitória, e agora vai ter um levante dos israelitas contra ele mesmo, porque eles vão dizer: por que você foi para a guerra e não chamou? E ele vai dizer: eu chamei, mas nenhum de vocês quiseram me defender. Quando se levanta uma pessoa para a mesa de oração, outra pessoa chega e fala: poxa, era eu que tinha que estar ali, não era fulano ou ciclana que tinha que estar ali. Quando levanta como diácono, diaconisa, era eu que tinha que estar ali. Muitas vezes até a nossa querida Sabrina estava me falando aqui uma revelação que Deus deu a ela, muito interessante, importante, de uma igreja a qual ela era membro, e nessa igreja um pastor queria ser o segundo pastor. E ela comentou sobre isso, ela falou: não é tempo, porque Deus disse que não é tempo, é o outro pastor. E acontece muito isso, né? A gente quer porque quer uma coisa, mas não é o tempo.
de que Deus venha fazer isso na minha vida. Eu me lembro que quando eu tinha uns 2 anos de convertido, eu fui a um culto numa igreja seríssima, uma consagração, e eu estava neste culto, e nessa época, agora são pastores, mas eram diáconos, dirigiam aquele culto, pastor Márcio e a sua esposa, na Rua dos Diamantes. E eu me lembro que houve uma revelação ali, e ele me pegou, usado em profecia por Deus. Eu estava no último banco, ele me levou até o altar e pediu que eu ajoelhasse, ali usado em profecia, e disse: olha, eis que eu te vejo uma farda, eu te dou uma farda, e tem galardões ali, assim, eu te vejo isso, aquilo, e trouxe aquela profecia. Outras irmãs trouxeram também. Quando terminou a profecia, eu voltei para o meu lugar e fiquei sentado. E um outro diácono falou assim: olha, mas não queira correr muito para que isso aconteça na tua vida, não. Deus está falando para você não correr muito. E eu não estava nem pensando em correr, porque eu não tinha nem noção de que eu seria pastor um dia. Eu ainda nem diácono era nesse tempo. Então o irmão levantou e disse: olha, não corra não passe à frente de Deus. E a irmã que estava também, irmã Elaine, que louva o Senhor, uma irmã também de oração, uma serva de Deus, ela disse assim, quando terminou o diácono: eu vejo aqui que não há a menor vontade de correr no coração do irmão Alberto. O irmão Alberto está tranquilo com a revelação que ele recebeu, e eu não vejo aqui no coração dele nenhum desejo de correr. No tempo certo, Deus vai levantar. Passaram-se 18 anos quase desta profecia para eu ser levantado como pastor. E eu me lembro que nessa mesma igreja tinha um outro irmão, e eu comecei a dirigir um culto com a pastora Luciane num campo de futebol, e juntou muitas pessoas para participar daquele culto. Era onde nós morávamos. As pessoas me viam fazer coisa errada e agora me viam na igreja, vieram ver por que daquilo, porque agora Alberto, o pecador, estava pregando a palavra, e juntou muita gente. E esse irmão da mesma igreja de pastor, Alberto, se levanta como pastor. Já houve uma profecia a teu respeito, eu vou ser teu auxiliar, sai de Bento Ribeiro e vem para cá para você fazer essa igreja. Eu falei: não, eu estou sob as ordens do ministério de Bento Ribeiro, eu nem obreiro sou, eu só faço o culto aqui, mas eu faço por Bento Ribeiro e pelo Senhor. Aí ele ficou muito chateado, porque ele queria uma igreja de qualquer jeito. Ali fizemos o culto durante um tempo, terminamos o culto, passado anos e anos fui levantado pastor. Então, no momento certo, Deus levanta. Mas quando você se levantar, aqui vai levantar também alguém contra você. Eu vou ler rapidamente esses 7 versículos para você compreender. E ajuntando-se os homens de Efraim, passaram para o norte e disseram a Jefeté: por que foste fazer guerra contra os filhos de Amon e não nos chamaste para que fôssemos contigo? Nós queimaremos a fogo a tua casa contigo. E diz assim: e Jefeté lhe respondeu: tivemos eu e meu povo uma grande luta com os filhos de Amon, e vos chamei, Jefeté tinha chamado, e vocês não vieram me dar a mão. Vendo eu que não me defendestes, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para pelejar comigo? Mesmo assim, eles vão se ajuntar contra Jefeté para passar. Só que havia, o sotaque. O meu sotaque é diferente aqui da Sabrina, é diferente da pastora Luciane, que é aqui do Espírito Santo. Ela fala arroz e eu falo arroz, Então os sotaques são diferentes. E aqui eles precisavam de fugir. E eles iam fugir para pegar ali as valves para atravessar o rio. Preste atenção. E os gileaditas tomaram as valves do Jordão dos efraimitas. E aconteceu que quando alguns de Efraim que tinham fugido dizia: deixa-me passar, os de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Ele respondia: não. Ele fala: não, eu não estou fugindo não, só quero passar para o outro lado. E eles pediam então para falar uma frase. Eles diziam: diz, pois, Shibolete. E ele falava Sibolete, porque a língua não conseguia pronunciar, Então ele fala: diz Sibolete, que em hebraico quer dizer um rio, eu quero atravessar este rio.
Eles falavam uma coisa bem diferente. Eles diziam cibolete, que significa uma carga. Vocês querem o que então? Eles deveriam dizer cibolete, quero atravessar o rio. Eles diziam, é uma carga que nós temos. Então eles eram enforcados e morreram ali 40 e tantos mil, né? 42 mil deles que não sabiam falar então, ali naquele sotaque, embolavam a língua. Versículo 7, a morte de Jefeté, que julgou Israel por 6 anos, logo morreu Jefeté, o gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. Nós estamos falando da história dos juízes. E aqui nós vamos ver que Jefeté foi um desses que foi usado como juízes. Agora vão levantar-se outros juízes, Ibizã, Elon e Abidom. Esses 3 homens vão se levantar como juízes todas as vezes que morria um juiz. Quando Deus levantava um juiz é porque havia pecado. Estavam adorando outros deuses, estavam adorando imagem de escultura e abandonava Deus. Deus permitia que o inimigo viesse contra eles. Deus levantava um libertador, depois que eles clamavam, ficava tudo certo. Mas depois que morria este juiz, eles voltavam a fazer o que parecia mal a Deus. Deus levantava outro povo para oprimi-los. E então, aqui foi a Jefeté, né? Os amonitas que oprimiam. Agora morre, nós vamos ver versículo 8. E depois dele, Ibizã de Belém julgou Israel, o qual teve 30 filhos e 30 filhas, as quais casou fora, e trouxe de fora 30 filhas para seus filhos. E julgou Israel por 7 anos. E morreu Ibizã, e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulinita, julgou Israel por 10 anos. E morreu Elon, o Zebulonita, o qual se sepultaram em Ajalon, na terra de Zebulon. E depois dele, Abidom, filho de Iriel, o Piratonita, que julgou Israel. Este teve 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou Israel por 8 anos. E morreu Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e o sepultaram em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Vamos ver também aqui, então, terminamos o capítulo 12. A partir de amanhã, nós estaremos com o capítulo 13 e o capítulo 14, se Deus assim nos permitir, ainda aqui no Espírito Santo. Na quarta-feira, peço a oração dos santos. Dando tudo certo aqui, na mesma hora que eu vim para cá, eu vou estar saindo para aí, conto já com a intercessão de todos os santos, tá bom? Então hoje a leitura, capítulo 11 e 12 do livro então de Juízes. Vamos agora estar orando pelo povo. Eu vou estar orando pela nossa querida Rosane Oliveira e família, pelo Paulinho Ferreira e família, pela minha princesa, que está dizendo aqui que é arroz mesmo, menino. Aí eu falo arroz. Então ela está botando aqui, é arroz mesmo, não é arroz nada. Rosimar que fala arroz também. Então, vamos estar orando pela nossa Sabrina Lana Santos, pelo esposo, pela filha, por toda a família. Vamos orar também apresentando o Senhor a vida dos nossos irmãos que estão, Paulo Augusto, nossa querida Júlia Lima Alcântara, a Silvandira dos Santos, Genilda Oliveira. Vamos estar orando pela nossa pastora Jaqueline Velasco. Vamos estar apresentando o Senhor Thelma Fonseca. Vamos orar então neste momento, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra ministrada nesta noite, pela intervenção do teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento para que compreendêssemos a tua palavra. Eu quero colocar, meu Pai, perante a ti nesta noite, a vida, Pai, da diaconisa Thelma Fonseca. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, a sua mãe, toma o Edson, Pai amado, toma a irmã da Thelma, toma os irmãos, os filhos e filhas, genros e nora, netos, a saúde da Thelma, Pai, eu coloco perante a ti.
Abençoa a tua serva, Senhor. Abençoa também, eu coloco perante a ti, Senhor, a vida, meu Pai amado, da tua serva Monique Pedroso. Abençoa a saúde da Monique, Pai, o seu casamento, a sua vida conjugal. Toma Cláudio, Pai, abençoa o teu ungido, a vida do Ian Lucas, meu Pai. Vai abençoando e guardando dessa criança. Toma o Joãozinho, Pai, abençoa. Toma a Jacira, o Mário. Toma em tuas mãos também, meu Pai, a vida do Eric, Pai amado, Senhor meu Deus. Toma, Pai, a Beatriz. Toma em tuas mãos, Pai, o Tiago. Toma o Pablo, Pai amado, Dona Vilma, toda a parentela dos teus ungidos, a casa dos teus ungidos, colocamos perante a ti. Abençoa também, Pai Santo, Pai querido, a saúde, a casa, Pai, do teu servo Paulo Augusto. Abençoa o teu servo, Pai, entra com teu poder, o teu agir. Toma seu irmão, seu sobrinho, a sua parentela, a saúde, Pai, do Paulo Augusto. Eu coloco perante a ti e diante de ti, Senhor. Entra com teu poder, o teu agir. Manifesta a tua glória, meu Pai, o teu agir na vida, meu Pai amado, do teu servo, toda a sua parentela. Toma também, Senhor, o meu amigo Waltenberg, Pai. Visita a sua esposa, seus filhos, seu irmão, a sua parentela, o seu trabalho. Ajuda, meu Pai querido, Senhor, o Waltenberg. Toma também, Senhor, teu servo Isaac, meu Pai ali dos Correios. Abençoa a vida do Isaac, Pai. Toma Ana Paula. Sê com ela, meu Pai, traga ela em paz, em segurança ao Brasil. Senhor, Tu é Deus de restauração. Por isso eu coloco, Pai amado, a vida da Ana Paula, a vida do Isaac em Tuas mãos. Toma também a Fernanda, o Samuel, o Mateus, toda a parentela, o trabalho, Pai amado, a vida espiritual do Isaac, eu coloco perante a Ti. Toma também, Senhor, a Cátia Cristina, faça uma obra na vida da Cátia, Senhor. Apresento a Ti também a vida, meu Pai, da nossa pastora Jaqueline Velasco. Abençoa a nossa pastora, meu Pai. Toma o Paulinho, toma a sua mãe, toma o Wallace, toda a parentela, meu Pai, da pastora Jaqueline, toda a parentela, ó Pai amado, Senhor do Paulinho. Abra uma porta para ele, Pai, uma porta de excelência. Ó Deus amado, abra para o Wallace também. Vai abençoando, vai guardando, vai livrando. Toma também a Rosane Oliveira, seus filhos, sua casa. Toma em tuas mãos, meu Pai, a missionária Genilda, Pai, essa nova tarefa que foi dada à tua serva Genilda, Pai, como, Pai amado, Senhor, meu Pai, diretora ali, ó Deus, superintendente da EBD, meu Pai, da sabedoria, da graça, da saúde, a tua serva. Toma sua mãe, toma em tuas mãos, meu Pai, suas irmãs, seu irmão. Toma, Pai, os sobrinhos, toma o David, toma a Adriana, toma a filha, o filho, toma a Ana Beatriz, toma, Pai, o Tiago, toma o Jorge, todas as áreas da vida da Genilda, eu coloco diante de Ti. Visita, meu Pai amado, tua serva Célia Regina, abençoa a casa, o lar, liberta Alberto, Pai, faça o teu mover, o teu agir na vida do Alberto, meu Pai. Toma, Pai, a filha, toma o filho, toma as netas, a saúde, Pai, da tua serva Célia, eu coloco perante a Ti. Abençoa, Pai, eu te peço também nesta noite de oração, a vida, meu Pai, da Sabrina, Lana Santos, meu Deus, dá vitória à tua serva, Pai. Continua levantando a tua filha. Obrigado, Pai querido, por todos os testemunhos a qual eu ouvi, meu Pai, dos lábios da tua serva. Completa a tua boa obra na vida dela. Visita o seu esposo. Toma o divino em tuas mãos, meu Pai. Vai trabalhando na vida dele a cada dia. Toma a filha. Usa, meu Pai, esta adolescente com poder e glória para a honra do teu nome. Toma, Pai, a mãe da tua serva, a sua parentela, o seu ministério, o seu chamado, vai entrando com providência. Abençoa, Pai, a saúde do nosso pastor Rosimar, meu Pai, visita ele, meu Pai, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Toma em tuas mãos, Pai amado, a vida da tua serva pastora, meu Pai amado, Senhor, meu Pai. Abençoa a Ângela, levanta, dá saúde, da graça, toda a parentela do Rosimar, toda a parentela da Ângela, a obra que tu tens colocado
colocado, Pai, não fui eu, não foi homem que deu esta obra para ele fazer, meu Pai, mas foi o teu Espírito. Capacita a Rosemary Ângela, toma esta reunião de hoje, meu Pai, a membresia desta igreja, o corpo ministerial. Deus amado, Senhor, dá o mesmo ânimo, a mesma disposição. Abençoa, te peço, Pai Santo, a vida, meu Pai, da Silvandira. Visita a sua casa, a sua parentela, entra com o teu poder, o teu agir. Visita também, meu Pai, eu coloco diante de ti também, Senhor, meu Pai, nesta noite, a Júlia Lima Alcântara, Pai. Ó Deus, toma todas as áreas como ela está pedindo da vida dela, meu Pai, sua família, sua casa, vai trabalhando, entra com teu poder, visita também a Odete Justo, meu Pai, os seus filhos e filhas, genros e nora, neto, bisneta, tia Nazaré, vai trabalhando, abençoa a Janaína, meu Pai, toma em tuas mãos, meu Pai amado, ela pede por uma libertação espiritual, para que ela possa se firmar no Evangelho, visita a Janaína, toca nela, Espírito Santo de Deus, mostra a ela, meu Pai, o que tu tens a fazer na sua vida. Toma a dona Dirce também, trabalha, meu Pai, na saúde, na vida. Toma Lindinha, Pai amado, ali, meu Pai, em Barreto, Niterói. Toma o Derico, liberta, salva. Toma Paloma, toma Vitor, toma toda a parentela da Lindinha, vai fazendo o teu mover, o teu agir. Visita a Jussara, meu Pai, levanta a Jussara, vai trabalhando na vida dos filhos, dos netos, meu Pai, toda a sua parentela. Toma a tua serva Kelly, Laureano, toca na saúde da Kelly, Pai, ajuda a Kelly nesta caminhada, nessa jornada. Liberta o Niltinho, salva, liberta o Juan, toma o Pedrinho, toma, Pai, Dona Cleusa, toma a Jaqueline, toma o Alain, toda a família Laureano colocamos em tuas mãos. Liberta, salva, transforma. Toma, Pai, a tua serva Edna Maria, abençoa a tua serva, meu Senhor da glória, toca na saúde dela, liberta Edilane, liberta a Jade, a Lívia, o Felipe, liberta o Viana, sua mãe, seus irmãos, seu filho, meu Pai amado, toma a tua serva Margarida, a sua irmã, o seu marido, o seu filho, toda esta família, a Autoescola Lipe, Pai, vai trabalhando na vida, meu Pai, dos teus servos. Toma o nosso pastor Jorge de Sabarreto, dá saúde o teu ungido, cura ele. A diaconisa Edna, Pai, abençoa. Toma a Cíntia, os filhos, pastor Ângelo Barreto, Pai. Ó Deus, entra com o teu poder, o teu agir, na vida do teu servo, na vida da Alessandra. Toma a fábrica de óculos de Guadalupe, a papelaria. Entra com o teu poder na vida ministerial do teu servo Ângelo, Pai amado. Entrega em tuas mãos, Pai amado, a missionária Tânia Cristina. Toma em tuas mãos Alexander, liberta, salva, liberta Luiz Alberto, a Débora. Toma em tuas mãos o pequeno Douglas, Pai. Abençoa o ministério da Tamíria, abençoa o noivado. Agora em novembro, Pai, o Lucas, confirma a salvação do Lucas. Toma toda a parentela deles, meu Pai, o ministério da Tamires. Toma em tuas mãos, meu Pai, a tua serva Elaine Alves, ajuda Elaine, liberta o Zé Carlos, Pai, faça uma obra na vida do pai do Zé Carlos. Toma a Sebastiana, toma a Giovana, toma a Gabi, toma o André, vai trabalhando. Toma a Luciane, nossa vizinha, meu Pai, liberta o esposo, liberta o filho, as irmãs, os irmãos, Pai, toda a membresia, Pai, da Igreja Árvore da Vida, meu Pai, no Rio, aqui no Espírito Santo, a minha princesa. Guarda a Luciane, Pai, guarda, Pai amado, nossas filhas, toma a cirurgia que Lorena há de fazer, se for preciso, Pai, faça passar, direciona os médicos, se não for preciso, tu mesmo, Pai amado, faça o milagre ali, na vida de Lorena, na vida do Hugo, na vida, meu Pai, dos filhos. Toma, Pai amado, a Nina, meu Pai amado, dá saúde a Nina, vai trabalhando na vida de Juscelino. Toma Ângelo, toma Milena, toma, Pai, Larissa, toma nossos filhos, nossos netos, a nossa parentela, o teu povo. Fica conosco, Pai Santo. É a oração, meu Pai amado, Senhor, que nós fazemos, agradecidos a Ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos ao final desta live. Eu tenho agora uma reunião, peço oração da igreja. Vamos estar reunidos agora com o corpo ministerial, com os membros aqui, né, em Guaçuí.
e temos que tratar alguns assuntos importantes para a igreja. Estejam aí então orando e depois eu passo informações para os irmãos. Amanhã, se Deus permitir, às 19 horas teremos então a live com o capítulo 13 e 14 do livro de Juízes. Um beijo no coração de cada um de vocês. E também aqui a nossa princesa Luciane pede então que abençoe a Larissa na viagem de volta ao Brasil, nossa filha que está lá em Portugal, que Deus traga em paz e traga em segurança. Um beijo no coração de todos, vamos à bênção apostólica e que Deus abençoe a cada um. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos, cumprimente a Sabrina aí que está aqui na sala, aqui junto comigo, ouvindo a ministração, uma grande serva de Deus, que Deus tenha abençoado e que Deus abençoe. Beijo, princesa Luciane, e até amanhã. Fiquem com Deus.